Abra a palavra de Deus no livro de Zacarias. Você acha Mateus, volta para Malaquias, aí tem o seu Zacarias. Capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Até vai parecer uma continuação da mensagem, da última que eu preguei sobre Ageu. Mas eu quero falar um pouco de Bíblia para nós hoje. Quero falar um pouco de nível de adoração. Então é Zacarias, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Amém? Todos acharam? Amém? Talvez a minha versão esteja um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Pode sentar, querido. Pode falar assim: já entendi tudo, pastor, já podemos dar a benção apostólica, né? Só o versículo, não precisa falar mais nada. Mas o que eu quero falar talvez seja um pouco diferente do que você esteja imaginando. Quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, e quando você começa a se aprofundar cada vez mais, você vê que nada está ali por acaso. Nem uma vírgula, nenhuma palavra está ali por acaso, inclusive na genealogia. E começando por aqui, você acha interessante, porque o profeta Zacarias, não sei, agora não lembro se foi ele que escreveu o livro, mas provavelmente foi, e fala assim bem no começo, né? Palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho do Ido. Aí você fica pensando: nossa, não precisava colocar ali só o profeta Zacarias? Mas a palavra de Deus faz questão de colocar Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. E eu fui na tradução ver o que significava o livro de Zacarias, o nome de Zacarias. E o nome de Zacarias, o significado dele no grego, no original, é o Senhor se lembra. Então, se você conhece a história de Israel, você sabe que eles estavam recém-chegados do cativeiro da Babilônia, dos Medo-Persas. A cidade estava destruída, e vem o profeta Zacarias, e a tradução do nome dele é o Senhor se lembra. O Senhor se lembra de tudo o que nós passamos na nossa vida, tudo o que nós fizemos por Ele ou sem Ele. O Senhor se lembra de tudo. E fala assim: filho de Baraquias. Aí eu fui justamente na tradução, o que significa Baraquias? E Baraquias significa o Senhor abençoará. Por mais que até a palavra de Deus fala que por mais que nós achamos tardio, né, o agir de Deus, mas o Senhor nos abençoará. Então a tradução de Baraquias é o Senhor abençoará. E Ido é nascido no tempo certo. Então eu e você estamos no tempo certo. Não interessa se você tem 5, 10 anos, 50, 40, 30, né? Ou está beirando os 90, mas nós nascemos no tempo certo. E no final do versículo fala assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E como que nós podemos nos tornar para Deus? Qual é esse caminho que nós temos que fazer para chegarmos até a Deus? Se eu perguntar para vocês qual a asa do avião ou a asa do passarinho que é a mais importante, a da direita ou a da esquerda?
Com certeza você vai me falar as duas asas. Porque só com uma asa não vai voar, vai ficar... Se é um passarinho, ele fica voando em círculos e não sai do lugar. Então, as duas asas são importantes. E o que significa essas duas asas? Seria uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra. Então, se nós vemos algumas igrejas hoje, não vou citar nome de igrejas, mas tem igrejas que eles estudam muito a palavra de Deus, mas muito mesmo. Eles sabem do original do grego, do hebraico, do aramaico, por que a vírgula está ali, por que não sei o quê. Eles estudam muito a palavra de Deus, mas eles não buscam a Deus com tanta intensidade. E tem igrejas que eles buscam muito o agir de Deus, os dons, o batismo com o Espírito Santo e tudo mais, né, Fábio? O Fábio conhece. Buscam, né, demais, só que o estudo da palavra é quase que zero. Né? Então, mas qual que é a medida ideal para nós chegarmos a Deus? Uma é orando e a outra é estudando a palavra de Deus. E eu fico contente com a nossa igreja, principalmente com o culto de quarta, porque é justamente nós fazemos isso. Nós chegamos aqui, oramos por meia hora ou 20 e poucos minutos, e depois vem o estudo da palavra. E nós saímos daqui cheios. Pelo menos eu saio cheio e aprendendo mais um pouco com o pastor João. Então, para nós chegarmos a Deus, esse é um caminho ideal. Uma vida de oração e vida de estudo da palavra. Mas para nós chegarmos a Deus, tem algumas condições que a sua palavra nos ensina. E eu vou citar bastante versículos aqui. Se você não trouxe um papel para anotar, se você não conseguir anotar no seu celular, depois você reveja essa mensagem no YouTube do nosso canal. Então, a primeira coisa que Deus pede é humildade. Então, se nós formos lá para Mateus 5,3, está escrito assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é ao contrário de orgulho. Né? Se nós formos para Provérbios, esse eu não anotei aqui, Provérbios 16, 5, fala assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. E existem tantos outros versículos falando de humildade e de arrogância na Bíblia. Então, muitas vezes, para nós conseguirmos alguma coisa de Deus, nós temos que ser humildes. Nós não vamos conseguir nada de Deus sendo arrogante. Tem aquele versículo agora que me vem na cabeça: Deus dá graças aos humildes e resiste ao soberbo, né? Acho que é Tiago. Então, o primeiro passo que nós temos que ser é humildes. Segundo ponto, nós temos que ter um serviço amoroso. Em Mateus 25, 34 até o 36, fala assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Aqui a palavra de Deus fala do nosso serviço, mas não é do nosso serviço nessas quatro paredes que nós viemos aqui hoje para cultuar a Deus. Uns estão trabalhando na porta, a Ju lá com as crianças, nós os pastores. Aqui está falando que nós devemos estar contribuindo, fazendo o serviço de Deus fora também das quatro paredes. Uma coisa que acontece na nossa, eu já comentei isso, vai muito pedinte na nossa casa, mas muito pedinte. E nós nunca deixamos eles saírem sem comida. Né? Nós sempre damos café, misto quente. O que nós comemos é a mesma coisa que nós damos para eles.
E eu lembro de um dia que era feriado, no outro dia não tinha cliente, não tinha nada, não tinha culto. Aí minha esposa falou assim: hoje nós vamos dormir. Falei: graças a Deus, hoje nós vamos descansar. Mas 5:30 da manhã, um mendigo bateu na porta. 5:30 da manhã, o dia do nosso descanso. E nós olhando assim para o cara estava todo com blusa, encapuzado assim, só faltava aquela, como é que é, aquela foice da morte assim. Falei assim: nossa, Dora, que cara mais feio. E a Dora, corajosa que foi lá ver o que o cara queria. E o cara falou assim: eu quero arroz e feijão. Aí ela falou assim: moça, é 5:30 da manhã, quer? Eu te dou um café. Não, café eu não quero, pão eu não quero, eu quero arroz e feijão. Aí a Dora entrou lá em casa, abriu a geladeira, esquentou no micro-ondas, e ela falou assim: nossa, o dia do nosso descanso, vem um cara aqui 5:30 da manhã. Aí eu me lembrei desse versículo: tive fome e me deste de comer. Eu falei: Dora, vai que é Jesus que está lá na porta. Aí ela olhou para mim e falou assim: pô, Jesus podia vir um pouquinho mais tarde, né? 5:30 da manhã. Mas eu sei que nós fizemos, e aquele cara comeu tudo, fizemos com carne inclusive, ele devolveu o prato, o garfo, o copo, e ficou satisfeito. Então, e essa semana agora que passou, eu também acabei vendendo um carro para um cliente meu. E depois de toda a negociação que nós fizemos com o carro, né, mostrei, e o cara veio de São Paulo buscar o carro, e eu procurei ser o mais transparente possível, né, mostrei todos os defeitos do carro, falei assim: ó, o carro tem esse defeito, esse, para o senhor não perder a viagem de São Paulo até aqui. E aquele senhor já tinha me falado que ele tinha feito uma outra viagem para Minas, ver um carro, e chegou lá, o carro não era nada daquilo que a pessoa tinha falado. E no final da negociação, antes dele ir embora, ele olhou para mim e falou assim: você é pastor, né? Eu falei assim: sou pastor. Por quê? Não, porque eu investiguei a sua vida e eu vi o seu shot que tem do YouTube, e lá você falou uma coisa que é uma verdade, que nós temos que perdoar os nossos inimigos. E isso é muito difícil. E eu luto com isso, né? Ele falou mais uma coisa, mas eu fiquei pensando: poxa, o cara veio para comprar o carro, investigou a minha vida, e o que ele levou, investigando minha vida, um testemunho que eu dei, que eu coloquei lá, e é o único shot que eu tenho no YouTube, ele achou e ficou como testemunho para ele. Então, assim, a nossa vida de cristão não se restringe somente dentro da igreja. Nós temos que ser amoroso fora da igreja. E Lucas 9:62 fala assim: e disse-lhe Jesus: ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então ninguém que lança a mão do arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Nós temos que ter o quê? Perseverança nas promessas que Deus tem para nós. Não volte atrás no caminho que você está trilhando. Se isso passa pela sua cabeça, assim: eu vou desistir porque parece que quando eu virei crente, parece que as coisas pioraram, né? Mas eu vou dizer para você: não volte atrás. Perseverem nos caminhos do Senhor. E em Atos 14:22 vai falar justamente do quê? Do sofrimento que todos nós temos que passar. Em Atos 14:22 fala assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, né, o que nos importa é entrar no reino de Deus. O que nos importa é entrar no reino de Deus. É justamente o que está por vir. É o que nos espera para nós recebermos a nossa coroa da vida, os nossos galardões por tudo aquilo que nós fizemos, dentro e fora da igreja. E em Tiago vai falar da fé e do amor.
Fala assim, Tiago 2,5 fala assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Prometeu àqueles que os amam. Mas é aí que eu quero começar a mensagem agora. Qual o teu nível de amor a Deus? Eu vou citar um versículo, depois eu vou citar ele de novo, que é João 3,3. Fala assim, é aquela conversa com Jesus e Nicodemos. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se nós não nascermos de novo, nós não vamos ver o reino de Deus. Ou seja, então, para nós nos achegarmos a Deus, nós temos que viver a palavra e conhecê-la cada dia mais. Então nós temos que ser humildes, servir com amor, perseverar, passar pelo sofrimento, nascer de novo e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E eu quero que põe lá Hebreus 4,12. Por que nós temos que conhecer a palavra de Deus? Porque em Hebreus 4,12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva. Se você ler qualquer livro de romance ou livro de alta ajuda, seja o livro que for, é apenas um livro. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela não é uma palavra morta. Ela foi escrita, as últimas partes que Apocalipse foi escrita há mais ou menos 2000 anos atrás. Ela começou a ser escrita há mais ou menos 3.000, 4.000 anos atrás. E ela permanece viva, porque ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. E o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador está vivo, mais vivo do que nunca. Ou seja, quando nós nos mergulhamos na palavra de Deus, quando nós nos entregamos e pedimos a ação do Espírito Santo, é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus falando conosco. Ela é eficaz. Ou seja, ela funciona. Em Marcos 16 fala assim que vocês colocarão a mão sobre os demônios e os expulsarão. Eu lembro uma vez, na igreja que eu frequentava, nós fomos fazer uma campanha em Campo Largo, e no primeiro dia houve cura, no segundo dia houve curas, não sei se o Fábio estava lá naquele dia, no segundo dia teve curas, um casal de surdo saiu de lá ouvindo. No terceiro dia, eu senti que a mensagem foi um pouco diferente daquele pastor. E ele mandou fechar as portas da igreja, as portas do banheiro, que era que nem assim, né? Só que era no fundo. E ele chamou todos os pastores na frente, e lá fui eu. E ele falou bem assim: se vocês estiverem em pecado, vocês vão passar vergonha. Se vocês estiverem em pecado, vocês vão passar vergonha. E eu já comecei: Senhor amado, o que eu pequei, Jesus? Me perdoa, será que eu estou errado em alguma coisa? E foram os pastores lá, e daqui a pouco ele falou assim: demônio, hoje nós vamos ter libertação nessa casa. E aquele pastor falou assim: demônio, se manifeste agora. E daí começou a pipocar demônio para tudo que é lado. Eu sei que aquele pastor falava assim: fulano, vai lá naquela mulher que ela vai vomitar e leva o balde. Vai lá que lá é espírito de suicídio. E os demônios começaram a se manifestar. E teve uma menina que se manifestou aqui no canto direito da esquerda da igreja, na minha esquerda.
E tinha acho que uns 4 diáconos segurando aquela moça, e os diáconos subiam e desciam assim. Não sei se alguns irmãos já viram possessão demoníaca. 4 homens não seguravam aquela mulher. E o pastor falou assim: Emerson, vai lá. Eu falei: e agora, Jesus, eu vou passar vergonha? Ou vou usar da tua autoridade, da tua palavra que é eficaz? E eu só olhei para aquela moça e falei assim: demônio, fica quieta e põe as mãos para trás, em nome de Jesus. E aquela moça parou com aqueles irmãos voando, me olhou, pôs a mão para trás e ficou quieta. E eu falei: cara, funciona, bicho. A palavra de Deus funciona, né? Mas por causa da autoridade, não por minha causa, que eu sou pecador, mas na autoridade do nome de Jesus. Aí nós trouxemos aquela moça, foi orado, foi liberto, e tantos outros naquele dia. Muitos foram libertos porque a palavra de Deus é eficaz, ela funciona. E outra vez eu lembro que fazia 3 anos que nós não tiramos férias. E nós conseguimos uma casa no Airbnb, né? Fazer um merchan, lá em Bombinhas. Então vai eu, a Dora e minha filha. Poxa, vamos lá para Bombinhas, aquele paraíso. Depois do carnaval, aquele sossego. E quando nós chegamos na cidade, começou a fechar o tempo assim como hoje. Aí eu orei para Deus, falei: Deus, eu sou teu servo, né? Eu estou aqui pela fé. Quando fala pela fé é porque o crente está duro, né? Mas eu tinha o dinheiro para passar aquelas férias. Eu falei assim: Senhor, eu não quero que chova nem um dia, Senhor. Porque eu estou há 3 anos trabalhando direto, eu preciso dessa férias, eu preciso descansar. E na autoridade que o Senhor me dá, eu quero falar que não vai chover nesses 4 dias que eu vou ficar aqui. E acredite se quiser, não choveu. O tempo até fechava, mas não caía uma gota. No último dia que nós íamos embora, aí choveu até dizer chega. Mas nos dias que eu estava lá e que eu ia para a praia, eu falei assim: ó, Senhor, eu vou para a praia de manhã e final da tarde. Eu não quero que chova. E não choveu nenhum daqueles dias. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus funciona. Nós temos autoridade no nome de Jesus. E a palavra de Deus nos traz impacto em nossas vidas. Ela nos traz impacto. Eu creio que os irmãos têm mais de 5 anos de conversão, ou tem alguém que tem menos de 5 anos. Então, por vocês terem, e eu me incluo nessa, eu creio que todos já leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida, desses 5 anos. Se você não leu a Bíblia toda, né, durante esses 5 anos, pelo menos quero crer que o Novo Testamento os irmãos leram. Não precisa me responder. Se você não leu o Novo Testamento, pelo menos o livro de João vocês devem ter lido inteiro. Se vocês não leram o livro de João, pelo menos o capítulo 3 vocês devem ter lido. Se vocês não leram nem o capítulo 3, pelo menos João 3,16 vocês devem conhecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, como que nós podemos amar a Deus, dizer, olha, eu amo a Deus, se eu não amo a palavra de Deus? Se pessoas morreram por causa dessa Bíblia, e tem pessoas em outros países que morrem por ter uma cópia de uma página da Bíblia. E Spurgeon falou essa frase: como que nós podemos amar a Deus se nós não amamos a palavra de Deus com que Deus nos deixou para nós? E Deus fala: aos céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E eu quero voltar no João 3,14. Põe lá, João 3,14. Eu quero voltar na conversa com Nicodemos. E olha o que Jesus falou: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem falou essa frase foi Jesus.
Mas eu quero chamar a atenção porque ele falou do nome de Moisés. E eu acho que todo mundo aqui conhece a história de Moisés. Se levantou, libertou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez sair água da rocha, fez sair vir carne e tudo mais, maná do céu. E quando chegou para entrar na terra prometida, o que aconteceu com Moisés? Ele somente viu, mas ele não entrou na terra prometida. Todo mundo conhece essa parte, né? Agora eu quero que se ponha lá João 3,3. O mesmo diálogo com Nicodemos, né? E Nicodemos pergunta, né? Fala que bem seis que é mestre, Deus anda com você, porque você não faria essas coisas se Deus não estivesse contigo. E no versículo 3,3 Jesus fala assim: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se nós não nascemos de novo, nós não vamos ver o reino de Deus. Você consegue ver o reino de Deus? Aí a conversa continua, põe o versículo 4 lá, só para continuar. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho, pode porventura tornar ao ventre de sua mãe nascer? Aí o versículo 5, Jesus dá uma outra resposta: na verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas se você não nascer da água, você não vai entrar no reino de Deus. Ver é diferente de entrar. Qual o teu nível de adoração a Deus? Você está vendo as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, na vida dos irmãos, na vida da igreja, nos testemunhos dos outros? Com certeza nós estamos vendo. Mas aí eu pergunto: nós estamos entrando no reino de Deus? Nós cantamos aqui: aquele que entrou no Santo dos Santos jamais quer sair deste lugar. Você já entrou no Santo dos Santos? Você já adorou a Deus de uma maneira tal que Deus fala, parece que Deus está falando com você através da Bíblia, parece que está face a face, e você não quer que aquele momento acabe, por quê? Porque você está entrando na presença de Deus. Eu sonho com uma igreja cheia do Shekinah de Deus. Eu almejo ter uma igreja onde que a gente chega aqui e já sente a presença de Deus lá na esquina, lá fora. Por quê? Porque os irmãos estão vivendo uma vida de ver e de entrar no reino de Deus. Não só aqui na igreja, mas fora da igreja estamos fazendo a diferença. Que as pessoas possam olhar para nós e perguntar assim: o que você tem de diferente na tua vida? E aí é a brecha para você falar de Jesus Cristo. Eu conheço o Filho de Deus, eu falei com Ele hoje e Ele está vivo, Ele é eficaz na minha vida, porque eu coloquei a minha mão sobre um endemoniado e ele saiu. Eu orei pelo meu filho que estava doente e ele foi curado. Eu pedi tal coisa e Deus agiu em meu favor, porque eu não só estou vendo, mas eu estou entrando na presença de Deus, eu estou experimentando as suas benevolências na minha vida. Deus está abrindo as portas do céu, as janelas do céu e abençoando a minha vida, porque eu estou entrando na presença de Deus. Eu não vivo só na superfície, eu estou mergulhando. Eu quero ir mais fundo e receber as promessas de Deus. Para a palavra alcançar você, você precisa conhecer o autor.
Tem uma história de uma menina, não é você, Sara, que ela comprou um livro de romance, né? Eu digo porque a Sara tem alguns livros lá, né? E ela comprou aquele livro, foi na livraria, e geralmente a gente compra um livro pela capa e pelo título. E aquela moça comprou aquele romance e foi para sua casa e preparou aquele suco, sentou na poltrona e começou a ler aquele romance. 10 páginas, nossa, mas que livro ruim. 15 páginas, nossa, mas esse livro, e joga o livro, toma o suco e vai fazer outra coisa. Que livro ruim que eu comprei. Só que essa mesma moça, ela pegou e foi viajar num cruzeiro, e lá ela viu um rapaz, aí como dizem por aí, né, pintou um clima, trocaram olhares, né, e fizeram o cruzeiro, e alguns dias, e se apaixonaram, e ela pegou o nome do rapaz, o rapaz morava em outro país, ela morava em outro, e trocaram endereço, e quando ela chegou em casa e viu o nome dele completo, ela falou assim, mas eu já vi esse nome. Aí aquele livro de romance, ela pegou assim, nossa, eu conheci o autor do livro desse romance. Aí o que essa moça faz? Ela senta na poltrona, pega o suco e começa a ler aquele romance. Só que por quê? Ela conheceu o autor do romance. E ela começa, nossa, que livro de romance lindo. Nossa, que história sensacional. O livro mudou? O livro não mudou, mas ela conheceu o autor. Isso mudou a vida dela. E quando nós conhecemos o autor da palavra de Deus, a Bíblia começa a ser viva e eficaz na nossa vida. Quando fala ali Hebreus, ali que eu li, mais penetrante que uma faca de 2 gumes, Hebreus 14, 12, você sabe aonde que é a divisa da alma e do espírito? Você já se perguntou? Aonde que é a divisa da alma e do espírito? Alguém sabe? É justamente o lugar onde nós tomamos as nossas decisões. Se nós tomamos as nossas decisões espelhada na palavra de Deus, espelhada em Cristo, nós estamos tomando a decisão certa. Se nós não conhecemos o autor da palavra de Deus, tomamos as nossas decisões por nós mesmos, com certeza nós vamos tomar as decisões erradas. E eu quero aqui perguntar, qual o teu nível de conhecimento? Você não precisa levantar a mão, não precisa dizer, eu estou nesse nível, mas fica para você meditar. O primeiro nível é o nível de ouvir. Então, hoje, todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Só que, infelizmente, muita gente para por aí. Tudo bem que lá em Romanos fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, está certo. Só que se você vai para um YouTube, um Instagram, você começa a ouvir, só que tem muita coisa errada. E se você fica só no ouvir, você está correndo um sério perigo na tua vida espiritual. Você não pode ficar só no ouvir. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim, ele estava falando sobre dízimos, você tem que dar o dízimo de tudo. Se você tem uma garrafa térmica, você tem que dar o dízimo dessa garrafa térmica. Se você tem um carro, ou seja, ele começou com a casa, terminou com a garrafa térmica. Porque na palavra de Deus está escrito, dei o dízimo de tudo. Aí eu fiquei assim, poxa, eu sou dizimista, mas desse jeito que esse pastor está pregando, está errado. E eu fui ver o contexto da passagem que ele pegou. Foi justamente daquele fariseu orando, Senhor, eu jejuo e eu dou o dízimo de tudo. E Jesus repreende a oração daquele fariseu. Só que o pastor pegou justamente aquela frase daquele versículo, ou seja, pôs um texto fora de contexto. E obrigou, pregando para a igreja que todos tinham que dar o dízimo de tudo, né? Totalmente errado. Então, se você está no nível só de ouvir, se cuida com o que você está ouvindo.
O segundo nível é o de ler. Se você começa a ler, se pega esse mesmo exemplo, você já começa a constatar que tem alguma coisa errada. Se você está no nível de ler. Só que qual que é o teu nível de ler? É aqueles versículos que vem no Instagram rapidinho de pastores? Ou você senta e lê a palavra de Deus? No meu tempo de criança, eu lembro que a minha mãe tinha uma caixinha de promessa. É do teu tempo, pastora? Deve ser, né? Caixinha de promessa. Você ia lá, pegava um versículo, era só promessa. Mas você não via vender nas livrarias evangélicas uma caixinha de compromisso. Porque a palavra de Deus é compromisso também. Nós temos as nossas bênçãos que Deus nos prometeu. Mas nós temos também o nosso compromisso. Aí vem o nível 3, que é o nível de estudar a palavra de Deus. Estudar é diferente de ler, né? Então, para estudar, investigar o texto, ir a fundo, o que o texto está dizendo. E se você reparar, quando um bandido é preso, ele vai para um interrogatório, você pode perceber que o delegado começa a fazer várias perguntas para aquele indivíduo. E às vezes repete a pergunta para ele entrar em contradição e tudo mais, e vai esmiuçando e vai fazendo. Quando nós estudamos a palavra de Deus é a mesma coisa. Quanto mais perguntas nós fizermos para o texto, mais nós vamos ter resposta e revelação de Deus. Não é assim, pastor João? Ou eu estou errado? Quanto mais você perguntar para o texto, quem é o autor, para quem ele está escrevendo, o que ele está querendo dizer, o que estava acontecendo na época, por que essa vírgula está aqui, o que significa o nome, como eu li aqui no começo, né? O que significa os nomes, por que está lá, por que Deus colocou isso na palavra de Deus, né? Então nós começamos a estudar a palavra de Deus. Agora você imagina alguém lendo Jó 1:9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Aí vem alguém que não estuda e fala assim: olhe, Jó adorava a Deus com um balde, e nós temos que ter aqui um balde na igreja para todo mundo adorar a Deus com um balde, né? Ou seja, não entendeu nada da palavra de Deus, né? Então nós temos que estudar. Eu creio que a maioria do pessoal aqui tem a carteira de motorista. Quando você está andando numa avenida, de repente você vê uma placa escrito pare. O que você vai fazer? Você vai parar o seu carro. Mas você vai ficar ali parado até aquela placa sair dali? Está escrito pare. Mas é essa que é a atuação, ficar ali parado, liga para a tua esposa, liga para um iFood, traz a comida aqui porque a placa está escrito pare e eu tenho que ficar parado? Não, não é isso, né? Você para, olha se tem segurança e segue. Então muitas vezes você tem que interpretar o que está escrito pare, mas o que ela quer dizer? E muitas vezes com a Bíblia é assim, está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todo mundo vai ler igual, mas o que esse versículo quer dizer para cada um de nós? O Senhor é o meu pastor, eu estou vivendo para Ele? Então esse é o nível de estudar, é o terceiro nível. O quarto nível é de meditar e refletir na palavra de Deus. É você estudar um versículo, saiu, você vai trabalhar e você fica com aquele versículo na cabeça, e meditando, e às vezes até acontece alguma coisa referente àquele versículo, e você fica ruminando aquele versículo. E o quinto nível, para nós terminarmos, o mais difícil de todos, é o praticar. Quando nós meditamos, e às vezes Deus mostra um pecado que nós temos que confessar, um pecado, ou às vezes
um perdão que nós temos que liberar. E o quinto nível é praticar. Se Deus fala para você, eu não consigo abençoar a tua vida porque você não perdoou ciclano, fulano, seja lá quem for. Não adianta nada você fazer todos os níveis. Não adianta nada você conhecer a palavra de Deus, se você não perdoar. Imagina Jesus naquela cruz do Calvário. Uma das frases que ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na hora de sua morte, Jesus estava inalando amor. E muitas vezes nós temos que praticar esse amor que Ele nos ensinou. E às vezes é difícil. Eu lembro que uma vez eu tive um acidente dentro do estacionamento do Bradesco. Bati no carro de uma mulher, né? O pastor que vos fala aqui bateu o carro de propósito. A mulher veio, me agrediu, depois veio o marido dela, enfim, foi o maior sarceiro. Foi, no meu caso, um dos piores dias da minha vida. Deu delegacia, um monte de coisa. Mas quando eu cheguei em casa com os meus 2 filhos e com a minha esposa, nós entramos no quarto, fechamos a nossa porta. E foi difícil. Mas eu lembro que eu olhei pela vida daquela mulher. Eu falei assim: Senhor, abençoa aquela mulher. O nome dela saía engasgado da minha garganta. Eu não conseguia quase que pronunciar o nome dela. Porque na minha razão eu estava com uma raiva tremenda dela, porque ela me xingou de tudo que é palavrão. Mas a palavra de Deus ensina que nós temos que perdoar. E aquele dia, junto com meus filhos e com a minha esposa, eu orei por ela sim, mas o nome dela saiu arranhado. No outro dia nós fomos fazer a mesma coisa. O nome dela já não saiu arranhado, já saiu meio que engasgado. E nós abençoamos e perdoamos ela. No terceiro dia que nós fizemos a mesma coisa, o nome dela já saiu naturalmente e aquele fardo saiu das minhas costas. Por quê? Praticando a palavra de Deus. Então você quer mergulhar no Senhor? Ou você só quer ver? Você quer entrar no profundo de Deus, ir fundo? Ou você só quer ver a sua vida passar e a bênção acontecer na vida dos irmãos? Nós precisamos mergulhar, ter a nossa vida de oração e também ter a nossa vida de estudo da palavra de Deus. Pegar as promessas que Deus tem para nós na sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, que divide a alma e o espírito. Vai ter aflições, vamos ter lutas, mas quando nós temos a certeza que nós confiamos num Deus vivo e verdadeiro, e que nós sabemos das promessas que nós vamos receber, isso não vai ser nada comparado ao que nós vamos ganhar do Senhor. Amém? Fica de pé, querido. Eu quero orar por vocês.